Olá, povo de Deus, povo abençoado, igreja amada, que saudades! Espero que todos estejam bem e firmes na fé. Quero mandar um grande abraço a todos os irmãos, e em especial aos irmãos de Câmara de Lobos que se encontram nesta cerca sanitária, que fiquem firmes na fé, pois o Senhor é o vosso escudo e o vosso galardão. Hoje me sinto muito abençoado e quero abençoar a vossa vida com esta palavra poderosa que Deus pôs no meu coração. Quero que você saiba que a distância não será uma barreira, nenhum obstáculo para que Deus opere um milagre hoje na sua vida. Não haverá nenhuma força humana, nem demoníaca, que possa impedir que a mão poderosa de Deus venha sobre a sua vida neste dia. Eu sei que neste momento muitas pessoas estão nas suas casas assustadas, com medo. Muitos perderam os seus trabalhos. Muitas pessoas com esta crise estão a enfrentar o dia mau. As suas economias foram abaixo e ficaram sem recursos e não sabem o que fazer. Mas hoje tenho uma palavra profética da parte de Deus para si. Antes de ouvirmos a palavra de Deus, vamos orar para que Deus desate essa palavra profética e de ânimo sobre a sua vida. Pai Celestial, Pai Todo-Poderoso, eu te peço que derrames a tua presença de maneira especial e venhas falar ao coração de cada pessoa que vai ouvir esta mensagem. Espírito Santo, foste tu que puseste esta palavra no meu coração. Por isso, eu te peço que me des a graça e a unção para transmitir a tua palavra, para que cada homem, mulher, jovem, adolescente, e que eles sejam abençoados. Senhor, sem a unção do teu Espírito Santo, eu não posso fazer nada, nem eles poderão ser abençoados. Por isso, eu te peço que venhas agora e unjas a minha boca e tomes a minha voz e a uses para a tua glória. Que cada pessoa seja encorajada, transformada pelo poder da tua palavra. Eu te peço isso no nome de Jesus. Meus queridos, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler no livro de Efésios capítulo 6, verso 13, que diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Glória a Deus! O título da minha mensagem para hoje é: Como enfrentar o dia mau. Como enfrentar o dia mau. Este está sendo um tempo mau para muitas pessoas em todo o mundo. Estamos a enfrentar dias maus com esta pandemia do coronavírus, mas Deus nos manda resistir e ficar firmes na fé. Como é que nós, cristãos, podemos resistir nestes dias maus contra um inimigo que não se pode ver? Quero lhe dizer que a única maneira de vencer este inimigo é com oração. Em Efésios capítulo 6, verso 18, diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplicas no Espírito. Paulo, o apóstolo, descreve o papel da oração nesta luta. Este é o tempo de buscar Deus. Oh, glória! Este é o tempo de buscar Deus em oração e súplicas no Espírito. Este é o tempo dos resistentes, dos homens e das mulheres de Deus ficarem firmes na fé. A Bíblia diz que nestes dias maus, quem resistir em oração vai permanecer inabalável, mas quem não resistir em oração vai perecer.
E para melhor entendermos o papel da oração nesta luta, ou nestes dias maus, vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 17, 8 a 13. Diz o seguinte: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. E então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. E amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da coluna. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Mas quando, porém, Moisés abaixava as mãos, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que ele se sentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos de Moisés permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Uau, tremendo! Meus queridos, o povo de Israel, o povo de Deus, estavam caminhando para a terra prometida, a terra da bênção, a terra que manava leite e mel. Mas de repente, o exército amalequita montaram uma cilada contra os israelitas e os atacaram pela retaguarda. Quero que você saiba que o rei amalequita com o seu exército representa Satanás com os seus demônios. Quando Moisés viu que os amalequitas estavam a atacar, disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina e com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Vemos que esta grande batalha, meus queridos, contra os amalequitas não foi ganha com o número de armas, nem com a força do exército de Israel, mas pelo poder da oração de Moisés no monte. O verso 11 diz que enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, os israelitas prevaleciam. Porém, quando Moisés baixava os braços, os amalequitas venciam. Portanto, meu querido, vemos que sem oração, as espadas, as lanças, os escudos do exército de Israel não conseguiam prevalecer contra o inimigo. Esta guerra, esta crise se tinha levantado contra Israel. O povo de Deus foi ganha através da oração. Meu querido, você pode ter a espada, você pode ter o capacete, você pode ter a couraça, você pode ter a espada na sua mão, pode ter o escudo da fé, mas se você não tiver a oração, você não vai prevalecer. A Bíblia diz em Efésios 6:11: vistam toda a armadura de Deus, para assim poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O mundo não sabe, mas o coronavírus é uma cilada do diabo contra este mundo e principalmente contra a igreja, uma cilada contra os crentes, e só com a armadura de Deus e a oração é que podemos resistir, ficar firmes e permanecer inabaláveis. A igreja do Senhor Jesus vai vencer esta crise e vai se levantar com mais força pelo poder do Espírito Santo. Foi Jesus que disse, o Senhor da igreja disse, que eu edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. Isto é a pura verdade, meu querido. A igreja vai se levantar, não importa o que o diabo faça contra a igreja. Os resistentes, os homens e mulheres de fé, os homens e mulheres de oração vão resistir, vão ficar firmes e vão prevalecer no nome de Jesus. Agora eu gostaria de ler uma passagem bíblica muito importante que se encontra em Tiago capítulo 4 verso 7, que diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quantos de vocês gostariam que o diabo estivesse longe, bem longe da sua vida, bem longe da sua casa? Quantos de vocês gostariam que o diabo fugisse da sua casa, da sua família e os deixasse em paz?
Quero que você saiba que quando o diabo está perto de uma pessoa, de uma casa, muitas coisas ruins começam a acontecer. Nada dá certo. As brigas, as discussões, as confusões no casamento, na família, começam a acontecer. Os dias tornam-se maus e começas a te sentir deprimido e desesperado. Jesus disse que a missão do diabo é roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio do céu à terra para desfazer as obras do diabo e dar vida abundante. Por isso, submeta-se a Deus, resista ao diabo neste tempo e ele fugirá de vós. Duas coisas devemos fazer se queremos que o diabo fuja de nós. Primeiro, submeter-se a Deus, submeter a nossa vida, os nossos pensamentos à palavra de Deus, pondo em prática o que Deus diz na sua palavra, fazendo o que Deus manda na sua palavra. Sabe, meu querido, há muitas pessoas que não estão interessadas em ter uma vida que agrada a Deus. A maioria das pessoas não estão dispostas a viver uma vida submetida a Deus. E é quando nos submetemos a Deus que Ele fará que o diabo fuja de nós. Deus fará o diabo fugir da sua casa. Deus fará o diabo fugir da sua família. O diabo fugirá no nome de Jesus. Deus fará fugir as doenças de nós. Deus fará fugir a confusão do nosso casamento. Aleluia! Grande é o nome do Senhor. Meus queridos, esta é uma promessa de Deus para nós. Quando me submeto a Deus, eu estou abrindo a porta da bênção. Quando me submeto a Deus, eu estou abrindo a porta ao Espírito Santo de Deus. Quando eu me submeto a Deus, eu estou abrindo a porta da revelação de Deus para a minha vida. E o diabo tem medo de uma pessoa que submete a sua vida à vontade de Deus. O diabo não fugirá de uma pessoa e de uma casa que não se submete a Deus. O diabo irá perseguir essa pessoa. O diabo irá atormentar essa pessoa e essa casa com todo tipo de mal. Se queremos que o diabo fique longe da nossa vida e da nossa casa, primeiro o que temos que fazer é submeter-nos a Deus. Segundo, devemos resistir. A Bíblia diz que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. O diabo sabe, meu querido, quem são os que têm uma vida submetida à vontade de Deus. O diabo sabe quem são os que resistem todos os dias através da oração. Resistir em este tempo de calamidade e a chave para sairmos vitoriosos desta praga e ficarmos firmes na fé. Deus está no controle. Por isso temos que resistir em oração, na fé, na palavra, nas promessas de Deus. Resista e fique firme até que consiga abraçar a bênção e o milagre que Deus tem para si e para a sua casa. Olhe para mim, por favor, porque eu vou lhe contar uma história que se encontra na Bíblia. A história de um homem que resistiu ao diabo e não permitiu que ele lhe roubasse a bênção. Esta história se encontra no livro de Gênesis capítulo 15. A Bíblia diz que Deus lhe apareceu a Abraão em uma visão. Ele disse: Abraão, não tenhas medo. Abraão, os outros podem estar com medo, mas tu não tenhas medo, porque eu sou teu escudo e teu grande galardão. Aleluia! Abraão era um homem que não podia ter filhos, e o seu maior desejo era ter um filho, um herdeiro. Nesse momento, Deus promete dar um filho a Abraão e promete que a sua descendência, segundo a carne, seria tão numerosa como a areia do mar, mas a sua descendência espiritual seria tão numerosa e tão gloriosa como as estrelas do céu. E você, meu irmão, e você que está ouvindo essa mensagem, você e eu fazemos parte dessas estrelas gloriosas que um dia irão morar no céu. Aleluia! A Bíblia diz que Deus disse a Abraão: não tenhas medo. Abraão disse que precisava de um filho. E você conhece essa história. Deus manda Abraão sair da sua tenda e olhar para as estrelas. E Deus promete que daria um filho a Abraão. E a Bíblia diz que Abraão creu na sua palavra, creu na promessa. Então a Bíblia diz que Deus disse a Abraão que trouxesse um bezerro de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombo, e preparasse o sacrifício.
Abraão cortou os animais a meio e colocou no chão cada metade, uma frente à outra, e esperou que o fogo descesse do céu. Abraão sabia, presta atenção, Abraão sabia que o prometido se confirmava com sacrifício. Conheço muitas pessoas que querem as bênçãos de Deus sem sacrifício, querem uma mudança no seu casamento, mas não querem sacrificar nada nas suas vidas, querem ver a glória de Deus sobre as suas vidas e os seus filhos, mas não estão dispostas a pagar o preço da oração e do jejum. Abraão sabia que para as promessas de Deus se manifestarem e se cumprir na sua vida, tinha que haver um sacrifício. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 1, que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Um sacrifício que suba com um aroma e cheiro agradável à presença de Deus. Agora olhe para mim e preste atenção às minhas palavras. Quero dizer a todos aqueles que neste tempo mau desejam que o diabo fuja das suas vidas, das suas casas, do seu casamento, do seu negócio. Se você não orar, se você não jejuar, se você não tirar tempo para estar a sós na presença de Deus, se você não disser não à sua carne, você não terá força espiritual, nem força física para resistir e ficar firme neste dia mau. Olhe para mim, a Bíblia diz que quando Abraão estava oferecendo sacrifício a Deus, apareceram aves de rapina voando sobre o sacrifício e começaram a descer sobre os cadáveres dos animais que Abraão estava oferecendo em sacrifício a Deus. O sacrifício queria confirmar as promessas de Deus a Abraão. A Bíblia diz que Abraão começou a resistir, começou a enxutar as aves de rapina. Houve uma luta entre Abraão e as aves de rapina por horas. Abraão pegou num pau e começou a enxutar, a lutar contra aquelas aves de rapina até o pôr do sol. Quero que você saiba que estas aves de rapina que Abraão estava a resistir representam as forças do mal que chegaram ali para impedir que o sacrifício de Abraão subisse à presença de Deus e para que a promessa de Deus não se cumprisse na vida e na família de Abraão. Abraão resistiu, Abraão ficou firme e aquelas aves de rapina fugiram de Abraão e o fogo de Deus desceu do céu e consumiu o sacrifício. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, fique firme na fé e ele fugirá de vós, ele fugirá de ti. Meus queridos, nestes dias maus, o diabo vai tentar enviar suas aves de rapina, os seus demónios contra ti, contra a sua casa, contra as suas finanças. Ele vai tentar enviar aves de rapina da doença, da depressão, do desânimo, do desespero. Essas aves diabólicas vão começar a voar na sua mente, trazendo pensamentos de derrota, de medo, de preocupação, de dúvida. Mas hoje estou aqui e repreendo esse espírito de medo que está na sua mente, esse espírito de preocupação, esse espírito de incredulidade, eu repreendo agora no nome de Jesus. Eles querem fazer isso para impedir que tu não recebas a bênção e todas as coisas boas que Deus tem para ti e para a tua família. Mas hoje estou aqui para animar a todos aqueles que estão com medo, que comecem a orar e a declarar a palavra de Deus, comecem a enxutar e a repreender e a resistir a essas aves de rapina que estão tentando devorar a tua bênção no nome de Jesus. Não permita que essas aves de rapina enviadas pelo diabo pousem sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos e roubam a sua vitória. Eu sinto que essas aves de rapina têm entrado na casa de muitas pessoas neste tempo de confinamento para roubar a paz, para gerar medo, para gerar conflito na família e trazer desesperança. Mas hoje estou aqui para profetizar para si que está vendo e ouvindo esta mensagem, que essas aves de rapina vão sair da sua vida, da sua mente, da sua casa e da sua família, agora mesmo, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Alguém tem que louvar o nome do Senhor neste tempo mau. Por isso fique firme na fé, não tenha medo. Deus é o teu escudo e o teu galardão. Fica firme na fé.
fé. Não des ouvidos às vozes que geram medo e incredulidade no teu coração e te afastem da bênção de Deus. Resiste a essas vozes e confia na palavra e nas promessas de Deus. Olha para mim e não se distraia. O diabo fará tudo para impedir que tu não apresentes a tua vida, o teu corpo, em sacrifício vivo a Deus, porque o diabo sabe que foi um sacrifício que derrotou para sempre. O diabo sabe que foi um sacrifício que o colocou debaixo dos nossos pés. Satanás sabe que foi um sacrifício que trouxe a salvação das nossas almas. Satanás sabe que foi um sacrifício que lhe tirou a chave do inferno e da morte. Satanás sabe que foi um sacrifício que abriu o caminho para o céu e que um dia todos aqueles que creem em Jesus de todo o seu coração irão entrar pelos portões do céu, irão caminhar pelas ruas de ouro. Este sacrifício foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, oferecido por nós. Aleluia! Louvado seja Deus, glória ao nome de Jesus. Por isso, submeta-se a Deus neste dia mau. Resista ao diabo, resista ao pecado e ele fugirá de si. Este é o tempo de enxutar as aves de rapina da tua mente, do teu coração, que estão atormentando a tua vida. Este é o tempo de submeter-se a Deus, porque a tua bênção, a tua vitória, o teu milagre está mais perto do que nunca. Louvado seja Deus. Eu profetizo que depois desta crise iremos ver a glória de Deus. Eu declaro que neste tempo mau muitos verão a salvação de Deus, a provisão de Deus, os milagres de Deus, verão os recursos de Deus chegar à sua vida e Deus será exaltado. Resistam à oração, façam um sacrifício neste tempo mau e enxute e mande embora essas aves da rapina que entraram na sua casa e na sua família, e creia na promessa de Deus até que venha o fogo do céu e traga a sua vitória. Vista toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau e para permanecer inabalável. Este é o dia mau, mas a glória de Deus está sobre nós. Este é um dia em que muitos estão caindo, mas a glória de Deus está levantando muitos, e muitos conhecerão que Jesus é o Senhor, que Deus é o único Deus para trazer vitória à nossa vida. Termina esta mensagem, mas quero terminá-la com uma oração. Orar por você, orar pela sua família, orar para que Deus neste tempo mau abra os céus e venha fogo do céu sobre a sua vida. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, estamos diante de Ti, sabendo que o Teu Espírito Santo está sobre nós, que não há distância, não há barreira, não há obstáculo, não há limite para que a Tua mão se estenda e venha sobre cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Meu Deus do céu, assume o controle das suas vidas, meu Deus. Oh, que eles possam ficar firmes na fé, que essas aves de rapina que entraram nas suas mentes, que entraram na sua casa e na sua família neste tempo mau, Pai, que agora mesmo pelo sangue de Jesus essas aves de rapina sejam removidas, essas aves de rapina que trouxeram doença, desânimo, depressão neste dia mau, Pai, no nome de Jesus, eu repreendo para que toda pessoa neste momento seja tocada pelo Teu poder. Arranca, Espírito Santo, estenda a Tua mão agora para essa pessoa que está com medo, para essa pessoa que está doente, e traz libertação, Senhor. Toca com o Teu poder e elas possam testemunhar, Senhor, que Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Derrama o Teu poder, meu Deus, derrama agora, Senhor. Faz esse milagre nessa vida, toca nesse coração, liberta o oprimido, levanta o caído e derrama a Tua glória, Senhor. Eu creio que neste momento toda a ave de rapina enviada pelo diabo para atacar estas pessoas está sendo quebrada, as correntes estão sendo quebradas, a doença está sendo removida, a maldição está sendo quebrada. Pai, este não é o dia mau, este é o dia que Tu fizestes para estas pessoas e elas vão vencer no nome de Jesus. Eu te agradeço para a Tua glória. Amém e amém.